Sabe aquela sensação de que você descobriu um código secreto do mercado financeiro, de que você enxerga coisas nos gráficos que ninguém mais vê, e que largar o seu emprego é só uma questão de tempo? Pois é, 90% dos investidores que sentem essa euforia inicial acabam devolvendo tudo, e mais um pouco, para o mercado em menos de um ano. Parece cruel, eu sei. Mas essa confiança excessiva que você sente agora não é intuição. É um curto-circuito biológico. Você já parou para pensar por que tanta gente inteligente, médicos, engenheiros, advogados, entram na bolsa e são triturados como se fossem amadores completos? A resposta está num mecanismo cerebral traiçoeiro que faz a ignorância se disfarçar de sabedoria. Tem uma coisa que muda tudo quando você entende, e é a diferença entre ter sorte e ter habilidade. Hoje eu vou te mostrar exatamente como o seu cérebro te engana, para você tomar riscos mortais achando que são apostas seguras. E vou te entregar 3 ferramentas mentais para identificar se você está operando com técnica ou se está apenas cego pela própria arrogância. E relaxa. O que eu vou te contar não é para te desanimar ou te fazer sacar todo o seu dinheiro e colocar na poupança, muito pelo contrário. É para te dar a única vantagem real que existe nesse jogo, a sobrevivência a longo prazo. Sou psicólogo comportamental e estudo há anos como a mente humana lida com risco e dinheiro. Então, vamos lá, direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito do monte da estupidez. Não sou eu quem está te xingando. Esse é um termo real dentro da psicologia, derivado do efeito Dunning-Kruger. Basicamente, esse efeito descreve um fenômeno onde pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto têm uma confiança absurdamente alta. Imagine um gráfico. No eixo vertical, a confiança. No horizontal, o conhecimento. Quando você começa, você lê 2 livros, vê 3 vídeos no YouTube, acerta 2 operações seguidas e sua confiança vai lá no teto. Você se sente no topo do mundo. Esse é um monte da estupidez. O problema é a química por trás disso. Quando você ganha dinheiro rápido na bolsa sem saber exatamente o porquê, seu cérebro libera uma descarga massiva de dopamina, a mesma substância ligada ao vício em jogos de azar. O seu cérebro registra aquela vitória como habilidade. Ele diz para você: você é especial, você entendeu o padrão. Só que, cientificamente falando, em um curto espaço de tempo, é impossível distinguir sorte de competência. O mercado é caótico. Ganhar 2 vezes jogando uma moeda para cima não faz de você um especialista em física, faz de você um cara de sorte. Mas a sua mente não aceita o acaso. Ela precisa criar uma narrativa de controle. Parece frio, né? Dizer que o seu sucesso inicial foi sorte. Mas entender isso é libertador, porque tira o peso de você ter que ser um gênio o tempo todo e te coloca na posição de um aprendiz que respeita o risco. Agora, deixa eu te contar uma história que ilustra exatamente como isso destrói vidas na prática. Tenho um amigo, vamos chamá-lo de Lucas. O Lucas é um cara brilhante, programador sênior, super lógico. Em 2021, durante aquele boom de criptomoedas e ações de tecnologia, ele decidiu que ia investir. Ele colocou uma quantia pequena e em 2 semanas o valor dobrou. Eu lembro claramente de um churrasco na casa dele. Ele estava com o celular na mão, mostrando o gráfico para todo mundo. Em um momento eu perguntei qual era a estratégia de saída dele, se ele tinha um stop loss, um limite de perda. O Lucas riu, deu um gole na cerveja e me disse exatamente o seguinte: cara, stop loss é para quem não confia na tese. Eu li o white paper, eu vi os fundamentos. Isso aqui não cai, é o futuro. O gráfico não mente, só cego não vê. Olha a arrogância disfarçada de certeza. Ele não estava vendo riscos, ele estava cego pelo viés de confirmação. Ele só consumia notícias que diziam que o ativo ia subir. 3 meses depois, o mercado virou. O ativo dele caiu 30%. O que o Lucas fez? Comprou? Ele chamou de preço médio. Ele me mandou um áudio dizendo: o mercado está irracional, eles estão em pânico, eu estou comprando barato. Mais 2 meses, e a queda foi para 70%. O silêncio dele foi ensurdecedor. Quando finalmente conversamos, ele já tinha liquidado a posição com um prejuízo que levaria anos para recuperar. Ele perdeu o equivalente a um carro zero. Sabe o que aconteceu ali? Quando o preço caiu, o Lucas entrou no que chamamos de Vale do Desespero. A dissonância cognitiva bateu forte.
Para não admitir que estava errado lá no topo, ele continuou dobrando a aposta, porque aceitar o erro significaria descer do tal monte da estupidez e admitir que ele não sabia o que estava fazendo. O que o Lucas sentiu não foi apenas azar. Foi a incapacidade do cérebro de processar informações que contradizem a crença de que ele era um gênio. Isso nos leva à segunda técnica crucial, a metacognição, ou pensar sobre o pensar. A pessoa arrogante no mercado só pensa no lucro. O profissional pensa no processo. O amador pergunta, quanto eu vou ganhar? O profissional pergunta, quanto eu posso perder se eu tiver errado? A neurociência nos mostra que a dor da perda financeira é processada na mesma região do cérebro que a dor física e o medo mortal, a amígdala. Quando você está perdendo e não tem um plano, seu cérebro entra em modo de luta ou fuga. Você congela ou toma atitudes desesperadas. Para evitar isso, você precisa hackear sua própria mente antes de entrar na operação. Como você faz isso? Existe uma prática chamada pre-mortem. Antes de comprar qualquer ação ou ativo, você vai fazer um exercício de imaginação. Você vai se imaginar daqui a 6 meses. O investimento deu totalmente errado. Você perdeu 50% do valor. Agora, você tem que escrever a história de por que isso aconteceu. Ao fazer isso, você força seu cérebro a sair do modo otimismo dopaminérgico e ativar o córtex pré-frontal, a parte lógica e analítica. Você vai listar: A. Talvez a taxa de juros subiu. Talvez a empresa perdeu aquele contrato. Talvez eu tenha entrado na alta histórica. Se você conseguir listar 3 motivos reais pelos quais você pode perder dinheiro, e mesmo assim, a aposta parecer sensata, então você tem uma tese. Se você não consegue imaginar como pode dar errado, você não é um investidor. Você é um torcedor cego. Na boa, isso não é para te deixar medroso. É para te dar a frieza de um cirurgião. O cirurgião não corta achando que vai dar tudo certo. Ele corta sabendo exatamente o que fazer se uma artéria romper. É essa preparação que separa quem enriquece de quem quebra. E aqui entra a parte interessante. O terceiro ponto que pouca gente fala. A armadilha do viés de resultado. Muitas vezes, o iniciante faz uma burrada enorme, toma um risco desnecessário, mas por sorte dá certo. Ele lucra. Esse é o pior tipo de lucro que existe, porque ele reforça um comportamento ruim. É como dirigir bêbado e chegar em casa vivo. Você não dirigiu bem, você só teve sorte. Mas seu cérebro registra. Dirigir bêbado funciona. Na bolsa, se você ganha dinheiro fazendo a coisa errada, você vai repetir a dose aumentando a mão até que a estatística te pegue. Então, como saber se você é o Lucas da história ou se está no caminho certo? Se a sua resposta para por que você comprou isso for algo vago como tá subindo muito, meu amigo indicou ou sinto que vai estourar, cuidado. Se a pessoa é genuína e sabe o que faz, ela vai pausar e pensar. Comprei porque o valor intrínseco está descontado em relação ao fluxo de caixa, mas se perder o suporte X, eu saio. Percebe a diferença? A arrogância é rápida e barulhenta. A sabedoria é lenta e cheia de si, e mais. Dominar o efeito Dunning-Kruger não é sobre se sentir burro, é sobre ter a humildade intelectual de saber que o mercado é uma besta indomável. É entender que você não controla o preço, você só controla a sua exposição e o seu comportamento. Decifrar pessoas, e principalmente decifrar a si mesmo, não é mágica, é autoconhecimento aplicado. A Bolsa de Valores é um lugar caro para descobrir quem você é, mas se você for humilde, ela paga bem. Então, para fechar, quero te propor um desafio prático para você fazer ainda hoje. Pegue o seu histórico de investimentos. Olhe para a sua última perda significativa, ou aquele ativo que está sangrando na carteira agora. Pergunte-se honestamente, eu tenho um plano escrito para sair disso, ou estou apenas torcendo para voltar ao 0 a 0? Se a resposta for torcida, venda ou trace o plano agora. Não deixe para amanhã. Só uma coisa pode te salvar da sua própria mente, a verdade brutal sobre os seus motivos. Entender a ciência por trás da sua confiança não diminui a sua capacidade. Pelo contrário, torna suas vitórias reais, consistentes e, o mais importante, duradouras. Não é sobre desconfiar de tudo, é sobre confiar com sabedoria.